Imagina ser demitida de forma fria e humilhante pelo seu próprio chefe e, dias depois, aparecer na festa da empresa de mãos dadas com o maior rival dele. Parece cena de filme, né? Mas o que aconteceu depois vai te deixar sem palavras, porque ele não esperava sentir ciúmes, nem muito menos arrependimento. Essa é uma história sobre orgulho, reviravoltas e uma escolha difícil entre dois mundos, o passado que machucou e um futuro que ainda pode surpreender. Então fica até o final, porque cada detalhe aqui importa. E o que começa com uma demissão, termina de um jeito que você não vai acreditar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Ela achava que seria só mais uma segunda-feira, mas bastou preciso falar com você, para tudo desmoronar. Marcela caminhava pelo corredor elegante do 15º andar com a pasta de anotações contra o peito, o coração inquieto e os passos silenciosos. Há 2 anos, ela subia aquele mesmo caminho todas as manhãs com pontualidade militar. E mesmo assim, naquela tarde, quando a secretária da presidência sussurrou que Gustavo Alencar queria vê-la imediatamente, ela soube. Algo estava errado. Muito errado. Ao entrar na sala, encontrou o CEO da Alencar Corporations de pé, olhando para a janela envidraçada, como se estivesse observando uma guerra acontecer lá fora. O skyline de São Paulo refletia nos vidros como uma cortina indiferente. Ele virou o rosto lentamente, o terno impecável, a barba bem feita, os olhos sempre impassíveis. Mas naquele dia, havia um leve desconforto em sua postura, como se até ele soubesse que o que estava prestes a fazer não podia ser justificado com lógica. "Pode sentar, Marcela." A voz era firme, sem emoção. Ela sentou, mantendo o queixo erguido como quem já se preparava para ser ferida. "Estamos encerrando seu contrato." Silêncio. Um silêncio que doeu nos ouvidos. Ela não respondeu. Não chorou. Apenas piscou, tentando entender se havia escutado corretamente. Ele passou uma pasta pela mesa. "O RH vai te orientar quanto ao processo. Agradecemos pela sua dedicação durante esse período." Marcela inspirou, fechando os dedos sobre os próprios joelhos para conter o tremor. "Posso perguntar o motivo?" "Reestruturação", ele respondeu como quem recita uma bula. "Reestruturação?" Ela riu de leve, nervosa. "Depois de 2 anos apagando incêndios que nem eram meus, de noites virando relatórios e cobrindo as falhas dos gerentes? Agora isso vira reestruturação?" Gustavo manteve o olhar fixo. "Você sempre foi competente, Marcela, mas essa é uma decisão estratégica. Não é uma decisão, é uma covardia." Ela se levantou, a voz firme, o orgulho intacto mesmo que o coração estivesse aos cacos. "Você sabe muito bem que isso não tem nada a ver com a empresa." Ele não respondeu, apenas desviou o olhar. "Quer saber? Obrigada. Porque se eu tivesse ficado mais tempo aqui, teria me convencido de que merecia migalhas, e eu não mereço." Ela caminhou até a porta, mas parou por um instante e virou-se. "E só para constar, Gustavo, o seu maior erro não foi me demitir, foi me subestimar." A porta se fechou, e com ela, uma parte da mulher que acreditava nele também se trancou para sempre. No elevador, Marcela segurou firme na barra de aço e fechou os olhos. Não deixaria as lágrimas caírem ali, não na frente de ninguém, mas por dentro, tudo doía. Os dias em que ela sorria sozinha com um elogio dele, os minutos em que digitava relatórios só para que ele dissesse um bom trabalho. O tempo em que alimentou a esperança silenciosa de que entre eles havia mais. Mas agora ela entendia. Para homens como Gustavo Alencar, sentir era fraqueza. E fraqueza ele não tolerava, nem nos outros, nem nele mesmo. Ela saiu do prédio com a cabeça erguida, ainda que o mundo parecesse desmoronar sob os pés. Gustavo observava da janela. Não disse nada. Não correu atrás. Não pediu desculpas. Mas quando viu a porta giratória engolir Marcela pela última vez, algo dentro dele se quebrou, e ele não soube nomear. O silêncio da sala pareceu mais profundo do que nunca, como se ela tivesse levado com ela não só sua competência,
mas a última parte de humanidade que restava naquele lugar. Na recepção ninguém entendeu, mas todos sentiram. A ausência de Marcela seria mais que uma lacuna profissional. Ela era o elo invisível entre departamentos, a que antecipava crises, que ouvia sem julgar, que resolvia sem alarde e que talvez amasse em segredo um homem que não soube segurar o que mais precisava. Marcela voltou para casa e, ao fechar a porta, desabou. O choro veio silencioso, molhou a blusa, atravessou a madrugada, mas não destruiu sua força. A dor agora era semente de mudança. E mesmo que ele ainda ocupasse seus pensamentos, ela prometeu a si mesma: na próxima vez que ele me olhar, vai ser diferente. O que ele não esperava era que a ausência dela gritasse tanto. O relógio digital da parede marcava 7h46. Gustavo Alencar já estava no escritório havia mais de uma hora, pontual como sempre, irritado como nunca. A nova secretária atrasou o envio dos relatórios, esqueceu de confirmar a reunião com o investidor chileno e ainda trouxe o café com açúcar, detalhe que ele havia deixado claro que detestava. 3 vezes. Ele não disse uma palavra, apenas empurrou a xícara para o lado com frieza, mas por dentro, cada pequeno erro ecoava como uma lembrança maldita, porque antes dela, nada disso acontecia. Antes dela, o escritório fluía com precisão cirúrgica, e agora, tudo parecia desalinhado. Mas não era sobre planilhas ou compromissos, era sobre ela. Era sobre o vazio deixado por Marcela, que não podia ser preenchido com currículos bem formatados ou secretárias treinadas. Ela não era substituível, e quanto mais ele tentava seguir a rotina, mais tudo ao redor parecia revelar sua ausência. Gustavo se detestava por isso. Era um homem que construíra um império com base em disciplina e controle. Ele não chorava, não se abalava, não misturava trabalho e emoção. Pelo menos era nisso que acreditava. Até o dia em que demitiu a única pessoa que o fazia se sentir humano. Ele achava que se livraria da distração, que ao tirá-la do ambiente, voltaria ao foco. Mas o tiro saíra pela culatra. Agora era refém das lembranças. Do jeito que ela organizava os contratos por cor. Do som ritmado das unhas dela contra o teclado. Do perfume leve que se misturava ao ar do escritório sem nunca ser invasivo. Do olhar sereno com que ela o encarava até quando ele perdia a paciência. Ele a enxergava em todo canto e não podia falar isso a ninguém. No final daquela tarde, após mais um dia exaustivo, Henrique, seu sócio e velho amigo, entrou sem bater. "Preciso de uma assinatura tua aqui", disse, estendendo um documento, "e de um conselho." "Desde quando você pede conselhos para mim?" Gustavo respondeu seco. "Desde que você está agindo feito um idiota, desde que a Marcela saiu." O silêncio foi imediato. Gustavo continuou escrevendo. "Você não sabe o que diz." "Sei, todo mundo aqui sabe. Você pode até ter demitido ela por estratégia, mas o clima ficou péssimo desde que ela saiu. E você nunca esteve tão descompensado." Gustavo assinou o papel e o empurrou de volta, evitando o olhar do amigo. "Eu a tirei daqui porque precisava de paz." "E conseguiu?" Silêncio. Henrique se inclinou sobre a mesa. "Você gostava dela." "Não era só isso." Gustavo respondeu quase num sussurro. "Ela mexia comigo de um jeito que eu não soube lidar." Henrique soltou um meio sorriso. "Então parabéns, gênio. Você teve medo de sentir. E agora está sozinho, infeliz e mais perdido do que nunca." "Não estou perdido." "Não. Então por que todo mundo nota que seu olhar vive no vazio desde que ela foi embora?" Gustavo não respondeu. Só passou as mãos no rosto como quem queria apagar a própria expressão. Naquela noite, ele ficou no escritório até as luzes da cidade começarem a piscar do lado de fora. Não por trabalho, mas por não ter coragem de voltar para casa e encarar o silêncio que só ela preenchia com um simples "Boa noite, Sr. Alencar." Do outro lado da cidade, Marcela terminava de organizar o currículo atualizado. Depois de dias em modo silencioso, sentia-se mais forte, mais centrada. Não queria voltar, não queria vê-lo. Mas isso não impedia sua mente de revisitá-lo. Será que ele sentia falta?
Ela mesma respondeu: provavelmente não. Mas mal sabia que naquele momento ele encarava o e-mail dela arquivado, o cursor piscando sobre a frase que um dia ela escrevera com carinho. Trabalhar com você é desafiador, mas inspirador. Obrigada pela confiança. E ele pensava: você é a única que eu devia ter confiado o suficiente para manter por perto. Mas era tarde, ou pelo menos parecia. Ela não queria mais pensar nele, mas foi quando decidiu recomeçar, que a vida respondeu com outra história. Nos dias que se seguiram à demissão, Marcela fez o que sempre fez melhor, levantou a cabeça e seguiu em frente. Mesmo que o chão ainda doesse a cada passo. Nos primeiros dias, ela se fechou em casa, silenciou o celular e se escondeu até de si mesma. Mas o tempo e a vergonha de se deixar quebrar por um homem como Gustavo Alencar começou a fazer efeito. A mágoa que a sufocava foi se transformando em indignação. E da indignação nasceu a força. Foi sua melhor amiga, Letícia, quem a arrastou de casa na marra. Você precisa respirar ar novo, olhar para outros rostos, ouvir outra música, além do seu coração ferido, ela disse, enquanto enfiava Marcela em um vestido preto ajustado e sapatos que diziam eu voltei. E foi naquela noite que o inesperado aconteceu. O evento era um coquetel de networking promovido por uma agência de marketing premiada. Profissionais de grandes empresas, jornalistas, investidores, criadores de startups. Todos ali com seus sorrisos treinados e cartões de visita em punho. Marcela, a princípio, se sentiu deslocada, mas bastou alguns minutos para que o instinto voltasse. Sempre fora boa com pessoas. Discreta, observadora e inteligente. Do tipo que falava pouco, mas dizia muito. Foi enquanto analisava sozinha uma apresentação sobre tendências digitais que alguém se aproximou com um sorriso leve e voz confiante. Posso saber sua opinião sobre esse painel ou preciso pagar uma consultoria? Ela virou o rosto e se deparou com um homem alto, de camisa social dobrada nos cotovelos e olhos castanhos atentos. Depende. Você aceita conselhos sinceros? Só os mais afiados. Ele era charmoso, mas não do tipo sedutor óbvio. Era um charme tranquilo que não pedia licença para entrar. O nome no crachá era Rafael Mendes. E ela logo descobriu que ele era o CEO da agência Vision, especializada em branding e marketing emocional. E mais importante, concorrente direto da Alencar Corporations. Durante o resto da noite, eles conversaram sobre tudo, menos Gustavo. Rafael queria saber sobre ela, suas ideias, suas experiências, suas opiniões. E ao final do evento, estendeu seu cartão como quem entrega uma aposta com classe. Temos uma gerente de projetos em licença por 6 meses. Precisamos de alguém com visão. Posso te convidar para um café? Sem crachá, sem pressão. Marcela hesitou, mas disse sim, não por interesse, mas porque pela primeira vez em muito tempo sentiu-se olhada como mulher e como profissional, e não como uma sombra discreta atrás de um homem poderoso. O café virou entrevista, a entrevista virou proposta, e em menos de uma semana ela estava com um crachá novo, mesa própria e um ambiente leve, vibrante, onde sua opinião era valorizada desde o primeiro dia. Rafael a tratava com o mesmo respeito com que conduzia sua equipe, sem ar de superioridade, sem imposições. Ele era gentil, seguro, e nunca fazia questão de demonstrar que estava encantado por ela. Marcela percebeu, e não se assustou. Ao fim da 3ª semana de trabalho, Rafael entrou em sua sala sorrindo. Espero que você ainda tenha vestidos bonitos guardados. Ela riu. Por quê? Vai me convidar para jantar? Talvez. Mas antes disso, quero te fazer um convite de risco. Alencar vai fazer a festa de fim de ano. E como somos os concorrentes mais simpáticos da cidade, fui convidado. Marcela congelou por um instante. Gustavo vai estar lá, ela disse, mais para si do que para ele. Vai, e você também pode, mas não por ele, por você. Rafael se aproximou com cuidado. Você não precisa provar nada, mas se quiser mostrar que a mulher que saiu de lá de cabeça erguida agora é ainda maior...
Eu te acompanho com orgulho. Ela olhou para ele, o coração acelerado, o passado espreitando atrás da porta. Você está mesmo me convidando para ir com você? Estou, e não vou fazer isso por estratégia, mas porque gosto da sua presença e quero que todos vejam o que o Alencar perdeu. Foi ali que Marcela entendeu. Não era vingança, era liberdade. Na noite da festa, ela escolheu um vestido azul marinho, com corte elegante, costas nuas e tecido leve. Fez uma maquiagem leve, prendeu os cabelos com sofisticação e calçou o salto mais firme que tinha. E quando Rafael apareceu na porta para buscá-la, de smoking, sorriso calmo e um buquê de lírios brancos, ela respirou fundo e disse a si mesma: dessa vez, quem vai tremer não sou eu. E entrou no carro sem olhar para trás. Ele controlava tudo, menos o que sentiu quando ela entrou naquele salão. O salão principal do Hotel Venezia brilhava como uma joia sob os lustres de cristal. As mesas adornadas com arranjos brancos e dourados refletiam o luxo da festa de fim de ano da Alencar Corporations. Era o tipo de evento onde ninguém ousava errar no figurino ou nas palavras. Tudo ali era imagem, status e reputação. Gustavo Alencar estava impecável, como sempre. Terno azul escuro alinhado, abotoaduras discretas, relógio suíço de edição limitada e o olhar meticulosamente treinado para observar sem revelar. Cumprimentava os convidados com elegância, sorria para os fotógrafos do Sudeswas evento, erguia taças nos brindes protocolares, mas por dentro carregava o mesmo desconforto que o acompanhava há semanas. O peso da ausência de Marcela e a certeza cruel de que ela jamais voltaria a ocupar aquele espaço, até que ela entrou. Não houve anúncio, nem trilha sonora dramática, apenas a porta de vidro se abrindo, revelando a silhueta elegante de Marcela, vestida em um azul profundo que parecia desenhado para aquela noite. Os cabelos presos em um coque clássico, brincos discretos e um batom vermelho que dizia: eu não sou a mesma mulher que você dispensou. Mas não estava sozinha. Ao seu lado, com a mão firme em sua cintura, estava Rafael Mendes, o sorriso afiado de sempre e um smoking de causar inveja a qualquer executivo presente. A combinação era impossível de ignorar. E foi exatamente isso que aconteceu. Todos notaram. A chegada deles transformou o salão. A conversa baixou de tom, os olhares se voltaram. E entre todos os presentes, o único que perdeu o chão foi Gustavo. Ele travou no meio do caminho entre dois investidores e precisou de um segundo a mais para recuperar a compostura. Fingiu ouvir uma piada, sorriu mecanicamente e logo se afastou com sua taça de champanhe na mão. Mas os olhos, esses não conseguiam escapar. Estavam presos nela. Marcela caminhava pelo salão com passos calmos, elegantes. Cada detalhe seu gritava autoconfiança. E mesmo quando sabia que estava sendo observada por todos, ela não desviava o olhar. Muito menos quando encontrou o dele, lá do outro lado. Gustavo estava imóvel. E ela sorriu, não de provocação, mas de vitória silenciosa. Rafael a guiou até uma das mesas centrais, onde alguns rostos conhecidos a cumprimentaram com surpresa e admiração. Ela retribuiu com classe. Não havia raiva em seu tom, nem orgulho inflado. Havia apenas presença. Uma presença que não pedia permissão, apenas ocupava espaço. Gustavo, por sua vez, tentava manter o controle, mas cada risada de Marcela soava mais alta, cada toque de Rafael em seu braço mais incômodo. Cada vez que ela sorria para outra pessoa, era como se algo dentro dele se revoltasse. Ele que havia decidido que ela não devia estar mais ali. E agora, ela era o centro de tudo. O estômago revirava. As mãos cerravam-se involuntariamente. Pela primeira vez em anos, ele não sabia o que fazer. No intervalo entre discursos, Gustavo escapou para o bar do salão. Precisava de ar, de silêncio, de distância daquele vestido azul que o perseguia em cada canto. Pegou um copo de uísque e encostou-se no balcão, até que uma voz feminina o abordou. Senhor Alencar, quer dançar? Era Fernanda, uma analista do setor de marketing, jovem, bonita, interessada e claramente encantada por ele. Claro, ele respondeu. Mas não era por interesse, era por desespero.
Eles foram à pista. A música lenta facilitava a encenação. Gustavo conduziu com elegância, mas seus olhos não estavam ali. Procuravam Marcela e a encontraram. Ela o observava da mesa com o que parecia ser curiosidade. Mas havia algo mais, como se ela dissesse, apenas com o olhar: então você também sabe fingir. Rafael, percebendo, tocou sua mão com firmeza. Se quiser ir embora... Marcela olhou de volta para ele. Não, ainda não. Gustavo encerrou a dança com Fernanda educadamente, fingindo estar ocupado com um telefonema. Voltou para a lateral do salão, mais isolado, observando. E foi aí que sentiu de forma brutal o que realmente o incomodava. Ele não a conhecia mais. A mulher que entrara naquela festa não era a Marcela que ele achava ter controle. Ela era dona de si, desejada, escolhida por outro homem. E isso, mais do que tudo, o deixava em ruínas. Enquanto todos brindavam por mais um ano de sucesso, Gustavo brindava sozinho, com o peso de sua maior falha: ter deixado ir a única pessoa que não era substituível. Ela não precisava dizer nada. Os olhos diziam tudo, e ele já estava perdendo. A festa prosseguia em ritmo elegante, música ambiente, gargalhadas estrategicamente dosadas, brindes protocolares. Mas Gustavo Alencar já não ouvia nada. O som parecia abafado, como se ele estivesse debaixo d'água. Tudo ao redor era movimento, menos ele. Na mesa à frente, Marcela ria. Mas não com todos, com Rafael. E a risada não era forçada nem social. Era leve, solta, a mesma que antes ele ouvia de dentro da sala de reuniões quando ela compartilhava algo com os colegas no intervalo do expediente. Mas agora, ela pertencia a outro. Cada gesto entre os dois parecia ensaiado. Mas não era. Era pior. Era espontâneo. Rafael a olhava como se fosse a única mulher no salão. E Gustavo sabia. Ninguém finge aquele tipo de atenção. A mão dele na cintura dela não era exagerada, mas estava ali, constante, estável, cuidando. Gustavo tentou disfarçar. Pegou mais uma taça, circulou entre os convidados, sorriu mecanicamente, mas seus olhos, sempre tão controlados, se rebelavam. Procuravam Marcela o tempo todo, não conseguiam se desligar. E ela percebia. Ela sabia que ele a observava. E foi quando seus olhares se cruzaram pela terceira vez que tudo ficou claro. Aquilo não era acaso. Era confronto silencioso. Ele tentando decifrá-la. Ela provando que não devia mais nada. Marcela desviou o olhar primeiro, mas não por fraqueza, por domínio. Era como se dissesse: eu já ganhei esse jogo. Gustavo passou a mão pelo cabelo, irritado consigo mesmo. Ele precisava sair daquele torpor. E em um impulso que não era seu estilo, foi até Fernanda, a analista com quem dançara mais cedo. Quer mais uma dança? Ela sorriu, corando. Claro, senhor Alencar. Gustavo, ele corrigiu. Dessa vez foi ele quem conduziu rápido até o centro da pista. A música agora era uma bossa nova moderna, lenta, envolvente. Ele dançava, mas os olhos varriam o salão. Procuravam ela. Marcela o viu. Claro que viu. E Rafael também. Ela encostou a taça sobre a mesa, passou as mãos pelas alças do vestido e se aproximou discretamente do bar com Rafael a alguns passos. Gustavo dançava, mas em um instante o olhar dele e o dela se encontraram de novo. Não havia sorriso, nem raiva. Só silêncio. Rafael percebeu. Tocou suavemente no braço dela. Quer ir embora? Marcela desviou os olhos de Gustavo e respirou fundo. Não ainda. Rafael assentiu, compreendendo mais do que qualquer outro homem entenderia naquele momento. Você ainda sente algo por ele? Ela demorou. Não é tão simples. Sentimentos verdadeiros nunca são. Ela olhou para Rafael com ternura. Você tem sido incrível comigo. E eu ainda vou ser, ele respondeu com sinceridade. Mas se ele não lutar por você, eu vou. Marcela engoliu em seco. Não estava pronta para nada. E, ao mesmo tempo, sabia que o momento da escolha estava se aproximando.
Mais tarde, enquanto os convidados faziam fotos em frente ao painel oficial da empresa, Gustavo se refugiou na varanda lateral do salão. Um espaço mais silencioso, cercado por plantas e luzes indiretas. Precisava de ar, mas também precisava de coragem. O ciúme que sentia era só a superfície. O que realmente o devastava era saber que Marcela não o odiava. Ela o superava, lentamente, com classe, com uma elegância que o feria mais do que qualquer vingança. Ele recostou-se na parede de vidro e soltou um suspiro pesado. Marcela estava feliz, e o que mais doía era perceber que ela estava feliz longe dele. No interior do salão, Rafael a convidou para dançar. Vamos antes que a música acabe. Ela hesitou, mas foi. E pela primeira vez naquela noite, Gustavo não viu, porque, pela primeira vez, ele estava tentando entender onde havia errado tanto. E a resposta vinha clara em sua mente, como um sussurro incômodo que crescia a cada minuto. Eu a afastei. Eu a perdi. E talvez agora seja tarde demais. Foi no momento em que ele perdeu a pose que ela finalmente ouviu a verdade. A festa já se encaminhava para o fim. As taças de espumante continuavam circulando entre os convidados, mas o entusiasmo inicial dava lugar a conversas mais relaxadas, risadas abafadas e alguns bocejos discretos. Porém, em meio a esse encerramento social previsível, o verdadeiro clímax acontecia nos bastidores, dentro de Gustavo Alencar. Ele estava no limite. Durante anos, Gustavo cultivou uma reputação inabalável. O CEO que nunca se permitia fraquejar, o homem que mantinha os sentimentos trancados numa gaveta com cadeado, junto aos contratos e números que o tornaram um império. Mas naquela noite, após ver Marcela dançar com Rafael, sorrir para ele, deitar a cabeça no ombro dele, o que antes era orgulho virou desespero silencioso. Foi Henrique, seu amigo e sócio, quem o encontrou sentado em uma das varandas do salão reservado, sozinho, com a gravata frouxa e o copo quase vazio. Você tá bem? Não, Gustavo respondeu pela primeira vez sem filtro. Você quer que eu diga que vai passar ou que você foi um idiota? Escolhe os dois. Henrique sentou ao lado dele, observando a pista de dança iluminada. Por que você a demitiu? Gustavo encarou o fundo do copo. A resposta saiu amarga. Porque eu me sentia vulnerável demais perto dela. E isso me assustou mais do que qualquer prejuízo que a empresa poderia ter. Henrique o olhou sério. Você a mandou embora por medo? Eu não sabia como lidar. Ela me fazia sentir coisas que eu não entendia. E em vez de enfrentar isso, eu tirei ela da equação. E agora? Agora eu percebo que ela era a única variável que valia a pena manter. Henrique deu um leve tapa em seu ombro e se levantou. Você tem duas escolhas, meu amigo. Seguir sendo o homem que cometeu esse erro ou virar o homem que tenta consertá-lo. No jardim lateral do hotel, Marcela caminhava sozinha. Rafael havia sido chamado para uma conversa com um investidor da Vision e ela aproveitou o intervalo para respirar. A noite estava fresca, com uma brisa leve, e as lanternas suspensas davam ao jardim um clima quase mágico. Ela olhava para as luzes e tentava silenciar a confusão interna. Rafael era incrível, atencioso, um homem maduro que deixava claro o quanto a admirava. Estava tudo certo, tudo no lugar, e ainda assim, algo dentro dela gritava. E foi nesse exato momento que ouviu passos, suaves, hesitantes. Ela se virou, e lá estava ele, Gustavo, com a expressão despida de defesas, sem o escudo do empresário implacável. Era só ele, um homem, com os olhos vermelhos de tanto lutar contra si mesmo. Marcela, ele disse, parando a poucos passos dela. Ela não respondeu, apenas o encarou. Eu precisava te ver sem os olhares, sem o salão, só você e eu. Ela cruzou os braços. Você não tem mais esse direito. Eu sei. Silêncio. Mas se você me deixar dizer o que não consegui na época, talvez eu consiga dormir hoje. Ela hesitou. Depois assentiu, sem falar nada. Gustavo respirou fundo. Eu errei com você, errei feio. Te mandei embora como se você fosse descartável.
porque eu estava apavorado. Eu, Gustavo Alencar, CEO dessa torre de vidro, me sentia desarmado toda vez que você entrava naquela sala. Você era eficiente, sim, mas era mais do que isso. Você me fazia sentir, me fazia sorrir, me fazia querer ser diferente. E isso me tirava o controle. Marcela o observava com os olhos marejados. Você me destruiu com aquela demissão. Eu sei, e isso me destruiu também, mas levei tempo demais para admitir. Ela se aproximou, os olhos fixos nos dele. E agora que você admite, o que você quer? Ele não titubeou. Quero tentar, nem que eu precise passar por cada erro de novo, mas dessa vez ao seu lado. Marcela respirou fundo, engolindo a dor e as lembranças. Você me afastou quando eu mais precisava de acolhimento. Me dispensou como quem tira um peso do caminho. E depois disso, tudo pesou ainda mais. Ela abaixou o olhar. Eu estou com alguém agora, Gustavo. Um homem que me respeita, que não precisou me perder para perceber o meu valor. E ele merece você, ele disse com sinceridade. Mas eu também quero merecer. Ela levantou os olhos e viu algo que nunca tinha visto ali. Vulnerabilidade real. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Rafael apareceu, parando a poucos metros deles. Ele viu a cena, o silêncio, os olhos marejados, e entendeu tudo. Marcela, ela virou-se. Ele não parecia com raiva, nem ofendido, mas machucado. Está tudo bem? Ele perguntou. Ela olhou para Gustavo, depois para Rafael e finalmente para si mesma. E então respondeu: acho que não, ainda não. Rafael assentiu. Eu vou te esperar no carro, sem pressa. Ele se afastou com dignidade. E naquela saída silenciosa, Marcela sentiu algo dentro de si ruir. Ela olhou de novo para Gustavo. Se você quer provar que mudou, vai ter que fazer mais do que dizer. Eu sei, ele respondeu, e vou começar agora, esperando até quando for preciso. Ela assentiu, e naquele instante, por mais que nada estivesse resolvido, alguma coisa havia começado. Ela estava entre dois homens, mas a verdadeira escolha era entre quem ela foi e quem ela queria ser. Na manhã seguinte, Marcela acordou antes do despertador. O quarto ainda estava escuro, mas sua mente já fervilhava. Passara a noite em claro, deitada na cama, revivendo cada palavra dita por Gustavo no jardim. A vulnerabilidade dele, a sinceridade crua, o olhar ferido, tudo ainda pulsava dentro dela. Mas o que mais a atormentava era o fato de, mesmo depois de tudo, parte dela ainda sentia algo forte demais para ser ignorado. Mas isso não significava que ela confiava nele. Levantou-se devagar e caminhou até a varanda do apartamento. O sol nascia atrás dos prédios de São Paulo, tingindo o céu com tons dourados e rosados. Uma cidade que não parava como ela, que mesmo ferida, seguia em frente. E naquele silêncio da manhã, a verdade surgiu. Ela não queria voltar a ser a mulher que aceitava pouco por medo de perder tudo. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Rafael. Bom dia, só queria dizer que não guardo mágoas. Você merece alguém que te ame com verdade e que saiba demonstrar isso. Estou torcendo por você, sinceramente. Ela fechou os olhos por um instante. Rafael era tudo o que qualquer mulher desejaria. E ainda assim, seu coração insistia em olhar para o homem que mais a feriu. Do outro lado da cidade, Gustavo encarava o espelho do banheiro do próprio apartamento. Estava mais pálido, os olhos cansados, mas não por insônia, por inquietação. Pela primeira vez, ele não queria vencer um contrato nem superar um concorrente. Ele queria conquistar a confiança de uma mulher que ele mesmo afastou. Sentado na beira da cama, Gustavo pegou o celular e começou a digitar uma mensagem. Apagou. Escreveu de novo. Tornou a apagar. Ele sabia que palavras não bastariam. Ele precisava de ações. Mas antes disso, precisava saber se ainda havia chance. Naquela tarde, Marcela aceitou o convite de Letícia para almoçar em um bistrô tranquilo. Precisava desabafar. Você ainda o ama, né? Letícia perguntou sem rodeios. Marcela olhou para o copo de suco, fugindo da resposta. Eu queria dizer que não, mas sim, eu ainda sinto algo muito forte. Mas e o Rafael? Ele foi perfeito, atencioso,
honesto, mas meu coração, ele nunca foi dele, Letícia. E isso não é justo com ninguém. Letícia pegou a mão da amiga sobre a mesa. Então, por que você está tão confusa? Marcela respondeu quase num sussurro. Porque quem ama também tem medo. Ela sabia que Gustavo estava tentando. O que ele disse no jardim não saía de sua mente. Mas ainda assim, confiar de novo era um salto no escuro. E ela não sabia se queria correr o risco de se machucar de novo. 2 dias se passaram sem contato direto. Marcela focou no trabalho na agência, mas Rafael não apareceu mais. Ela respeitava e agradecia. Ele havia compreendido. Mesmo com o coração partido, não tentou convencê-la, não implorou. Apenas respeitou. Foi quando, na sexta-feira à tarde, ela recebeu um envelope lacrado entregue por um motoboy. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão. Dentro, uma carta. Marcela, talvez eu nunca consiga te pedir desculpas do jeito que você merece, mas isso não vai me impedir de tentar. Por muito tempo eu vivi cercado de controle, de metas, de máscaras, e você foi a primeira pessoa que me fez querer ser real. Quando percebi isso, me apavorei. Fiz o que sempre fiz com o que me desestabiliza. Afastei. Só que dessa vez, eu afastei a única coisa que me fazia querer mudar. Você. Não estou te escrevendo para pedir nada. Estou escrevendo para dizer que, se um dia você quiser tentar, eu estarei aqui, sem pressa, sem imposição, só esperando. Pela mulher que eu devia ter valorizado desde o primeiro dia. Gustavo. Ela dobrou a carta com as mãos trêmulas e encostou na cadeira. Ficou ali por longos minutos, imóvel, sentindo a alma atravessada por tudo o que aquela mensagem trazia. Dor, arrependimento e esperança. Mais tarde, sentada no sofá de casa, Marcela pegou o celular. Digitou uma mensagem para Gustavo. Mas antes de enviá-la, olhou para a tela e sorriu. Pela primeira vez, com leveza. Ainda não sei se confio em você, mas quero descobrir. A resposta veio poucos segundos depois. Me diga onde e eu estarei lá. A escolha não era entre Rafael e Gustavo. Era entre o passado que ainda doía e o futuro que ela queria construir com coragem. E pela primeira vez, ela escolheu o que fazia o coração acelerar. Alguns amores só florescem quando a coragem supera o orgulho. A noite da confraternização oficial da Alencar Corporations chegou mais uma vez, como de costume, cercada de brilho, discursos e expectativa. Mas para Gustavo Alencar, nada naquela noite seria como antes. O auditório da empresa, decorado em tons sóbrios e elegantes, estava lotado. Colaboradores de diversos departamentos aguardavam o brinde final, o momento em que a diretoria faria seus agradecimentos e encerraria o ano fiscal com promessas e metas para o próximo. Tudo muito bem coreografado. Tudo dentro do script. Exceto uma coisa. Gustavo não subiu ao palco com o tradicional discurso em mãos, nem com o texto pronto no teleprompter. O que ele precisava dizer não cabia em slides, não cabia em relatórios, e tampouco deveria ser lido. Ele ajeitou o paletó, respirou fundo e subiu os degraus com passos firmes, mas visivelmente tensos. Pegou o microfone, agradeceu os aplausos protocolares e começou. Boa noite a todos. Hoje seria o momento de agradecer pelos resultados, de mencionar os recordes batidos, os contratos assinados, os marcos alcançados, e todos vocês merecem esse reconhecimento. Fez uma pausa, engolindo em seco. Mas, pela primeira vez desde que fundei esta empresa, eu decidi abrir mão do que é esperado e falar do que é necessário. Os olhares começaram a se trocar entre os convidados. Alguns franziram o senho, outros se aproximaram mais, curiosos. Aquilo era inédito. Porque nenhum resultado compensa o que deixamos de viver por medo. Nenhuma vitória tem valor se, para alcançá-la, deixamos de reconhecer o que realmente importa. E eu cometi esse erro. Agora, a atenção era total. Gustavo girou o microfone nas mãos, olhando para a plateia com os olhos levemente marejados, sinceros. Eu afastei a única pessoa que enxergava quem eu era, mesmo quando nem eu sabia, por orgulho, por controle, por medo. E hoje,
Se eu puder fazer qualquer coisa certa, é isso, reconhecer aqui, em público. E então, entre os convidados, a porta do fundo se abriu. Marcela entrou. Vestia um vestido vinho profundo, sóbrio e sofisticado, com os cabelos soltos em ondas e uma postura que fazia os olhares se virarem como se o tempo parasse. Gustavo a viu. O coração disparou, mas ele não interrompeu o discurso. Ele continuou. Por ela. Essa pessoa é você, Marcela. Um murmúrio percorreu a plateia. Ela caminhou devagar até o centro do salão, mas parou antes de se aproximar demais. Eu não espero que você me perdoe pelo que fiz, mas quero que saiba que estou disposto a reconstruir. Com calma, com verdade, um passo de cada vez. Se você me permitir. Ele desceu do palco com o microfone ainda na mão. A multidão abriu espaço, e quando ele parou diante dela, o silêncio era absoluto. Então, Marcela, estou aqui, não como seu ex-chefe, mas como um homem que finalmente entendeu que amar é admitir que não se controla tudo. Ela sorriu de leve, os olhos marejados, e sussurrou perto o bastante para que só ele ouvisse. E amar também é escolher, mesmo depois da dor. Ele estendeu a mão. Ela segurou, e o salão irrompeu em aplausos espontâneos. Nada ensaiado, nada forçado, apenas genuíno. Henrique, no canto do salão, ergueu uma taça e gritou: brindem ao único projeto que finalmente saiu do papel. Risos, palmas, alívio. Mais tarde, enquanto as pessoas se dispersavam e os brindes finais eram feitos, Gustavo e Marcela estavam no terraço do prédio, olhando as luzes da cidade como quem observa um novo horizonte. Você ainda me assusta, sabia? Ela disse. E você ainda me desarma, ele respondeu. Ela se virou séria. Se você errar de novo comigo, Gustavo, não vai ter terceira chance. Eu sei. Por isso vou passar a vida tentando acertar. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Não era um anel. Era o crachá dela, cuidadosamente plastificado com a data de reentrada da funcionária mais eficiente que ele já teve. Você pode voltar, mas só se quiser. E como sócia da área de estratégia. Nunca mais como subordinada. Ela sorriu. Você está me promovendo? Não, estou te reconhecendo. Marcela riu e pegou a caixa. Eu ainda não sei se acredito 100% em você. Mas já acredita mais do que antes. Ela assentiu. E isso é um ótimo recomeço. Eles se abraçaram. Um abraço sem cobrança, sem peso. Apenas cheio de verdade. O amor, naquele caso, não foi construído da forma tradicional. Ele nasceu no silêncio. Cresceu entre erros e floresceu no exato momento em que ambos decidiram ser diferentes do que sempre foram, e talvez só por isso tenha sido real. Às vezes o final feliz não vem com fogos de artifício, mas com paz, e isso já é tudo. 2 meses se passaram desde aquela noite, desde o discurso inesperado de Gustavo, desde os olhares em silêncio e os aplausos sinceros que ecoaram como uma nova chance. Muita coisa havia mudado desde então. Mas, curiosamente, o que mais surpreendia Marcela era como as coisas estavam calmas. Não havia promessas exageradas, nem declarações diárias. O que havia era presença, respeito, espaço e, principalmente, consistência. Eles estavam aprendendo a conviver de verdade, a alinhar o caos do passado com a leveza do presente. Ela, agora, sócia da Alencar Corporations, liderava a nova área de estratégia humana, um setor que unia a eficiência aos valores pessoais. Ele, pela primeira vez em anos, não era o homem mais importante da empresa, e gostava disso. Naquela noite de sexta-feira, os dois estavam em casa. Um apartamento com vista para o Parque do Ibirapuera, mas sem ostentação. Era espaçoso, claro, moderno, mas o que mais chamava a atenção ali era a sensação de lar. Marcela estava descalça, usando uma camiseta larga dele, sentada no chão da sala cercada por folhas de papel, rascunhos de um novo projeto. Gustavo, na cozinha, terminava de preparar 2 cafés. Estavam tão sincronizados que não precisavam dizer nada, e ainda assim diziam tudo. Você vai mesmo trabalhar sexta à noite?
Ele provocou, trazendo a caneca até ela. Ela riu. Alguém tem que manter essa empresa de pé. Que absurdo! Eu só tive uma ideia de gênio. Contratar você. Corrigindo, readmitir. Com upgrade, ele piscou. Ela se levantou e o abraçou por trás, encostando o rosto nas costas dele. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter voltado, ele respondeu. Ficaram ali por alguns segundos. O som da cidade ao fundo, os carros distantes, o vento contra os vidros. Mas dentro do apartamento, era como se o mundo tivesse desacelerado. Ela o soltou devagar e voltou para o sofá. Você tem medo de que a gente repita os mesmos erros? Tenho, ele respondeu sem hesitar. Mas agora a diferença é que eu falo, eu escuto, e se a gente cair de novo, eu vou estar do seu lado, não do lado oposto. Ela o olhou, longamente, e então estendeu a mão. Vem aqui. Vai me obrigar a trabalhar também? Não. Só quero você aqui, do meu lado. Ele foi. Sentaram-se juntos no chão da sala, com os papéis espalhados como uma bagunça boa. Não precisavam de nada mais. Não precisavam provar mais nada. Eles já haviam vencido, não o mundo, não os números, mas a si mesmos. E no final das contas, era isso que realmente importava. Lá fora, São Paulo pulsava como sempre. Mas lá dentro, dois corações batiam em paz. O amor verdadeiro, às vezes, não chega com promessas perfeitas ou juras eternas. Ele chega quando dois corações feridos decidem tentar de novo, não porque esqueceram a dor, mas porque aprenderam com ela. Gustavo e Marcela não eram mais os mesmos do início. Ele não era apenas o chefe arrogante, e ela não era apenas a secretária injustiçada. Eles se tornaram duas versões melhores de si mesmos, moldados pelos erros, fortalecidos pelas cicatrizes e guiados pelo desejo sincero de fazer dar certo. E no fim, não foi o pedido de desculpas que os uniu, mas a coragem de recomeçar. Porque amar de verdade não é nunca errar. É escolher todos os dias caminhar ao lado de alguém, mesmo quando o caminho for incerto. E enquanto o mundo continuava girando lá fora, barulhento e apressado, eles aprenderam que o verdadeiro final feliz não vive nas grandes declarações, mas nos pequenos silêncios compartilhados, nos cafés divididos, nas mãos que se entrelaçam no escuro. E foi ali, longe dos holofotes e perto da verdade, que o amor deles floresceu, não como antes, mas como sempre deveria ter sido. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.